Oi pessoas do Dicas Úteis, eu sou Neuzinha e você é bem-vinda a mais um vídeo sobre o tema do vídeo, qual seja os direitos e obrigações da empregada doméstica e da sua patroa. Esse vídeo foi feito com a parceria dos meus amigos professores universitários Paulo Pignataro e Ellen Queiroz e ficou meio longo. Então eu dividi em 3 blocos para ficar mais agradável. E esse é o terceiro e último bloco. E nele conversamos sobre a insalubridade dessa doméstica e ainda sobre o MEI, se esse microempreendedor individual pode ser contratado como doméstico. E se você chegou aqui agora e não viu o primeiro e o segundo bloco, fique tranquilo, pois eu vou deixá-los aqui nos cards e aqui na descrição, para você ver depois, para você não perder nenhuma informação sobre esse assunto que é tão importante e tá recheadinha de dicas úteis. E agora você fica aqui com o terceiro e último bloco e espero que você goste. E nesse caso, já peço que deixe o seu curtir aqui embaixo para mim. Agradeço por você ter assistido, peço o seu comentário, deixe as suas dúvidas que nós ficaremos muito satisfeitos em responder. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva, ativando todas as notificações para estar sempre recebendo os meus vídeos assim que eu postar. Parte 3. E uma dúvida que agora me surgiu, professor, em relação à insalubridade. Voltando lá nos direitos do empregado, ele tem direito de insalubridade numa alegação de lavar banheiro, lidar com produto químico? Como fica essa situação? O conceito de insalubridade no direito do trabalho, esse conceito é realmente muito importante, porque todo empregado que está exposto a um agente insalubre, ele tem direito a uma remuneração de um adicional por insalubridade, dependendo do agente. Então, teoricamente, todo o serviço que causa ao trabalhador risco à saúde, ele vai possibilitar o recebimento de uma remuneração superior àquela do simples salário ou das horas extras, dos direitos. Porém, o ambiente doméstico, ele não tem um grau de insalubridade que a lei determina lá pela NR 15, que é obrigatório o pagamento da insalubridade. Então, por exemplo, quando a empregada doméstica ela lava o banheiro, as bactérias e os vírus que tem ali naquele ambiente não são suficientes para atingir um mínimo que dê direito à insalubridade. Porém, eu acho que aqui tudo que é equilibrado nas nossas vidas é importante. Proteger a empregada doméstica com uma luva, uma bota, é sempre interessante. Você está protegendo uma pessoa que está prestando um serviço para você dentro da sua residência. Então, é até uma condição de humanidade isso. Estou protegendo alguém que está me prestando um serviço. É interessante a gente sempre observar isso. Sim, o bem-estar da empregada é importante para a empregadora, porque ela depende dessa empregada. Exatamente. Professora, ultimamente nós tivemos uma ampliação muito grande do microempreendedor individual, conhecido MEI. Esse MEI, ele pode se enquadrar como doméstico? É uma pergunta muito interessante, Neuza, porque existe uma atividade específica que é justamente de serviços domésticos. Então, uma pessoa jurídica pode abrir com essa atividade. Porém, serviços domésticos não significa necessariamente aquele serviço que a gente está citando até o momento, que é essa empregada doméstica, que tem habitualidade, que tem pessoalidade, né? Ou seja, todos os requisitos para se ter um vínculo empregatício. Então, um MEI pode prestar serviços domésticos? Depende. Se ela tiver os mesmos requisitos que o professor Paulo citou no início, então ela não pode, na verdade, ser MEI, né? Na verdade, ela é uma empregada doméstica. Ela vai se enquadrar com esse vínculo empregatício e não apenas uma relação comercial, né? Uma relação negocial, onde uma pessoa jurídica presta serviços para alguém, que é essa característica de uma empresa. Então, existe sim uma atividade de serviços domésticos que pode ser enquadrado como MEI, mas que não pode invadir esses requisitos de vínculo empregatício. Dá um exemplo de uma situação que se encaixaria um MEI, prestando serviços domésticos, ou seja, nessa atividade de serviços domésticos. Por exemplo, uma cozinheira. Então vamos imaginar
que uma cozinheira autônoma, né? Então ela vai cozinhar hoje na casa de uma pessoa, amanhã ela vai cozinhar na casa de uma outra pessoa, no outro dia ela vai cozinhar para uma empresa. Então ela tem uma prestação de serviços que é algo doméstico, que é cozinhar, mas que ela não tem uma habitualidade numa residência, que ela não vai ali toda semana, é algo pontual. Imagina que você vai contratar uma equipe de cozinha para você servir num jantar de comemoração de casamento, por exemplo. Então você contrata uma pessoa jurídica, pode ser um MEI, com essa atividade de serviços domésticos e vai prestar ali um serviço pontualmente numa noite de um jantar na sua casa. Então, isso, tudo bem, ok, né? É realmente algo permitido como MEI prestar o serviço. Porque foge de alguns daqueles 4 requisitos: subordinação, habitualidade. Exatamente, Neuza. Então é algo que a diferença ela é muito pequena e isso acaba confundindo. Então, muitas pessoas chegam até nós também para perguntar isso. Eu vou contratar uma empregada, posso contratar ela como MEI? E a primeira pergunta que eu faço é: quantas vezes ela vai trabalhar na sua casa? Vai ser habitual? Se for, a gente não pode contratar dessa forma. Já descaracteriza o MEI. Já descaracteriza o MEI. Se você contratar essa pessoa como MEI, você está correndo o risco de uma ação trabalhista ali no futuro, porque isso pode ser com babá, com qualquer outro tipo de serviço doméstico. Qualquer outro tipo de serviço doméstico. Vai criar esse vínculo empregatício se ele tiver presente esses requisitos. Exatamente. Professor, juridicamente, tem mais algum ponto que você gostaria de esclarecer? Tem sim. Eu preciso deixar bem claro para vocês que há uma diferenciação assim muito tênue entre a diarista e a empregada doméstica. E isso passa até pelo número de vezes, né, que ela vai prestar serviço nessa residência. Então a diarista pode ser uma autônoma, problema nenhum. A diarista ela pode constituir uma microempreendedor individual, como disse a professora Ellen, porque a atividade é permitida. Então, o que vai condicionar isso? Ela ser autônoma ou MEI, ou ela ser empregada? Basicamente, o número de vezes que ela vai prestar serviço nessa residência. Um outro ponto de atenção é que, ultimamente, nós temos tido julgados que vão na seguinte direção: quando o empregador ele for pessoa jurídica, a frequência com que o empregado doméstico presta serviço para eles não vai mais interessar se é um dia, 2, 3. Prestou serviço, houve habitualidade e houve todos aqueles pontos que citamos aqui no decorrer dessa entrevista, tem que haver o registro como empregado. O autônomo não vai ser considerado como autônomo como é quando o empregador é pessoa física e presta serviço dentro da residência. Muito bem. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar aqui para os nossos espectadores? Não, Neuza, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre um assunto tão importante no dia a dia das pessoas, que gera realmente muitas dúvidas, e continuo à disposição sempre que você quiser me chamar. Virei com o maior prazer. E eu agradeço muito a sua presença sempre. E você, professor Paulo? Eu me agradeço a oportunidade. Acho que nós contribuímos com a sociedade dessa forma, esclarecendo dúvidas. Eu costumo sempre dizer que o conhecimento transforma a vida das pessoas, dá oportunidades, e isso é de extrema importância. E parabéns pelo seu canal, que faz isso com primazia. Obrigada. Agradeço muito a presença de vocês dois. Só tem a agregar aqui no meu canal. Eu acho que isso vai fazer com que tanto empregadores quanto empregadas tenham um maior esclarecimento sobre os seus direitos e deveres. E com isso, a gente fica por aqui. Caso você tenha mais alguma dúvida, estaremos à disposição, responderemos com o maior prazer, até se for necessário um próximo vídeo sobre esse tema. Por enquanto, deixo aqui o meu agradecimento e peço a Deus que nos abençoe. Beijos.